Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos novamente aqui ao Estúdio Aulas. Eu, Gustavo Amaral, estaremos aqui dando continuidade com o nosso curso de Direito Administrativo. Bacana até aqui? No nosso último encontro, começamos a falar acerca dos atos administrativos. Falamos o conceito de atos, disse as características dos atos administrativos que estão dentro desse conceito. Bacana? Depois, posteriormente, começamos a falar dos requisitos ou elementos do ato administrativo. Disse a vocês que o ato administrativo possui 5 requisitos ou elementos: motivo, finalidade, forma, competência e objeto. Na nossa aula passada falamos de motivo. Eu disse para vocês o que era o motivo. Falei assim: motivo são os pressupostos de fato e de direito que levaram o administrador a atuar. Bacana? E, posteriormente, paramos ali falando sobre a finalidade, beleza? Disse a vocês que a finalidade era o resultado que a administração buscava alcançar com a prática do ato. Era o fim almejado pelo administrador na realização do ato administrativo. Bacana? Muito bem. Então, o que eu quero que você lembre de finalidade? É o resultado, é o fim que a administração busca atingir com a prática de um determinado ato administrativo. O que eu preciso que você lembre? Eu preciso que você lembre o seguinte, meus amigos e amigas. Para a professora Maria Silva Zanella de Pietro, todo ato tem uma finalidade em sentido amplo, que eu falei isso aqui para vocês. Qual é a finalidade em sentido amplo de todo e qualquer ato? Alcançar, atingir o interesse público, bacana? Então a finalidade em sentido amplo de todo e qualquer ato é atingir o interesse público, beleza? Legal? Muito bem, pessoal. Vamos à observação número 1 da finalidade. Olha lá, opa, caiu tudo. Finalidade, óbvio número 1. Elemento vinculado ou discricionário. Olha lá, elemento vinculado ou discricionário. Pessoal, eu quero que vocês levem um posicionamento tradicional. Bacana até aqui? Qual é o posicionamento tradicional e é o posicionamento que até hoje é empregado na maioria dos concursos? Finalidade é um elemento vinculado. Finalidade é um elemento vinculado. Professor, por que você está falando isso? Porque quem lê o livro da professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela não concorda com isso. Para ela, a finalidade em sentido estrito, que é o cumprimento da lei, é vinculado. Mas a finalidade em sentido amplo, que é atingir o interesse público, que é um conceito jurídico indeterminado, ela não concorda que seja sempre um elemento vinculado. Mas a doutrina tradicional e aquilo que cai em prova, que eu quero que você leve para o concurso, fala que finalidade é um elemento que, meus amigos e amigas, vinculado. Então eu quero que você leve para a tua prova que finalidade é um elemento vinculado. Bacana até aqui, pessoal. Tranquilo e calmo, meus amigos e amigas do coração. Muito bem, pessoal. Próximo tópico, observação número 2. Convalidação. Olha o que eu quero que você anote no seu material. O vício de finalidade não admite correção. O vício de finalidade não admite correção. Aí, entre parênteses, vocês coloquem a palavra convalidação, do modo que está lá, ó. Convalidação. Gerando a nulidade do ato. Gerando a nulidade do ato em decorrência do desvio de finalidade. Meus amigos, gerando a nulidade do ato em decorrência do desvio de finalidade. Presta atenção nisso que eu vou falar. Quando você pratica um ato que ele tem um vício de finalidade, isso daí gera desvio de finalidade. Bacana até aqui? Você pode corrigir, você pode convalidar, observe, convalidar é corrigir. Dentro do direito administrativo, quando a gente fala em convalidação dos atos, eu estou falando em correção. Você pode corrigir, convalidar esse vício? Não pode. Você não pode corrigir, você não pode convalidar o vício. Todo mundo entendeu, pessoal? Tranquilo e calma até aqui, meus amigos e amigas do coração. Vício de finalidade não admite correção, não admite convalidação. Beleza? O ato deve ser, uma vez descoberto esse vício, anulado. Depois a gente vai explicar isso. Bacana? Muito bom. Próximo requisito do ato. Forma. Letra C, forma. Professor, o que é a forma? Eu quero que vocês coloquem assim, ó. É o elemento caracterizador do ato. É o elemento caracterizador do ato. Responsável por demonstrar, é o elemento caracterizador do ato, responsável por demonstrar a maneira pela qual o ato será exteriorizado no mundo jurídico. Responsável por demonstrar a maneira pela qual o ato será exteriorizado no mundo jurídico. Pensa comigo. Quando o ato administrativo ele vem ao mundo jurídico, ele adquire uma forma. Bacana? Quando o ato administrativo vem ao mundo jurídico, ele adquire o que, pessoal? Uma forma. Perfeito até aqui, pessoal? Esse é o elemento do ato.
Professor, como assim? Quando um agente de trânsito te notifica, o ato é escrito. Quando ele faz um sinal para você parar, ele está fazendo um ato tanto sonoro, que ele vai fazer aquele silvio no apito ali, e gestual. Bacana até aqui. Quando o semáforo fica vermelho, quando o pardal te multa, ali tem um ato eletrônico. Bacana até aqui, pessoal. Então, forma é o elemento caracterizador do ato, que demonstra como o ato vem ao mundo jurídico. Muito bom, professor. Observação número 1 da forma. Forma é um elemento vinculado ou discricionário. Aqui a gente tem que ter uma pausa. Eu vou te explicar primeiro o posicionamento que até hoje ainda é cobrado a grosso modo. Doutrina tradicional. Forma representa um elemento vinculado. Para a doutrina tradicional, a forma é um elemento vinculado. Bacana? Até aqui, pessoal. Para a doutrina tradicional, a forma é um elemento o quê, pessoal? Vinculado. Perfeito, meus amigos e amigas? Agora, cuidado. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, na obra dela, ela utiliza um fundamento que está lá no artigo 22 da Lei 9.784 de 99, a lei que regula o processo administrativo. A lei fala assim, ó, os atos do processo não dependem de forma determinada, salvo quando a lei a expressamente exigir. Bacana? Para ela, nem sempre a forma seria um elemento o quê? Vinculado, em virtude do artigo 22 da Lei 9784. Só que, meus amigos e amigas, ainda hoje cai que a forma é um elemento o quê? Vinculado. E tem até doutrinadores modernos que concordam com isso. Quem? José de Santos Carvalho Filho também concorda. E é um autor moderno. Porque ele fala assim, meu amigo, aqui é ato administrativo, aqui é ato praticado no direito público. Em regra, você vai ter formalismo. Bacana até aqui. Só que lá na Lei 9784, que é a lei que regula o processo, ela fala que isso não é a regra para os atos do processo. Então, olha como que eu quero que você raciocine. Se perguntarem na tua prova, forma tradicionalmente é reconhecida como um elemento vinculado, o que você vai falar? Sim. Agora, se perguntarem assim, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ou segundo a Lei 9.784, a forma é um elemento vinculado? Aí você fala que não. Porque para a lei, o ato só vai depender de forma determinada se assim for exigido expressamente pela norma. Se a norma não exigir, a forma não vai ser determinada. Entenderam isso? Mas eu quero que você leve a regra. A regra para a tua prova é que forma ainda é um elemento vinculado. Beleza até aqui, pessoal? Muito bom, professor. Observação número 2. Coloque assim na OBS número 2. Vamos mudar aqui. A OBS 3 ali era convalidação, mas a gente vai falar isso na OBS número 2. Coloque assim, ó. O vício de forma admite convalidação. O vício de forma admite convalidação. Você sabe que convalidação é correção. Desde que a forma não seja essencial, e não venha a acarretar prejuízo a terceiros. Desde que a forma não seja essencial e não venha a acarretar prejuízo a terceiros. Bacana até aqui, pessoal? Tranquilo? Presta atenção. Existem situações em que a lei estabelece uma única forma para a prática do ato. Nesse caso, a forma é essencial. Beleza até aqui? Se você não seguir aquela forma, o ato tem que ser anulado. Se a lei estabeleceu uma única e rígida forma para a prática do ato, a forma é essencial. Se você não seguiu aquela forma, o ato tem que ser o quê, pessoal? Anulado. Agora, meus amigos, existem situações nas quais a forma não é essencial. Por exemplo, você quer dar um determinado aviso dentro da administração e utiliza um meio. Ao invés de fazer por aviso, o indivíduo utiliza uma circular. Bacana até aqui, pessoal? Todos os servidores foram comunicados daquilo ali. Nesse caso, a forma não é essencial para o cumprimento do ato. Observe, os servidores foram comunicados sobre aquilo que iria acontecer, o ato concluiu ali os seus efeitos normais. Teve um vício de forma? Teve. Mas nesse caso, o ato alcançou os seus objetivos. Pode ocorrer correção? Pode ocorrer correção. Eu vou te dar um outro exemplo, que não está na doutrina, mas é um exemplo prático. Acompanha comigo. Você vai estar lá no seu serviço, vamos dizer que você atue com processo. Bacana? Você vai numerar as páginas do processo. Professor, tem uma página lá, a 25, e a próxima deveria ser a 26. Você vai lá e numera a página 27 e continua. Observe, você cometeu um vício.
Tem uma formalidade específica ali que você não cumpriu. Era a página 26 e você colocou 27, você pulou a 26. O processo chegou lá na minha mesa. Na hora que eu olho, eu vejo que a numeração está errada. Pessoal, pensa comigo. Pelo fato do indivíduo ter pulado da página 25 para a página 27, eu vou anular o conteúdo do ato da página 27? Não, professor. Nesse caso, a forma não é essencial. Olha o que eu, Gustavo, posso fazer. Eu pego onde estava escrito 27, risco e coloco 26 e assino embaixo. Eu acabei de fazer o quê, pessoal? Convalidar. Eu corrigi ou não corrigi o vício de forma? Corrigi. Então observa, se perguntarem na tua prova, a forma pode ser convalidada? Sim, desde que ela não seja essencial, nem cause prejuízo a terceiros. Bacana até aqui, pessoal? Muito bom, professor. Agora é a OBS número 3 de forma. Eu quero que vocês coloquem assim na OBS número 3. Em regra, os atos administrativos serão praticados de forma escrita. Em regra, os atos administrativos serão praticados de forma escrita. Mas a lei pode autorizar a realização de atos pela adoção de outras formas. Mas a lei pode autorizar a realização de atos pela adoção de outras formas. Professor, a lei pode autorizar que você pratique um ato pela adoção de uma forma diferente da forma escrita? Pode. Eu vou dar um exemplo a vocês. Pessoal, é possível que você tenha a prática de atos verbais dentro da administração. É possível a prática de atos eletrônicos, sonoros, bacana até aqui. Então, pode a lei autorizar a realização de atos por outras formas? O Código de Trânsito Brasileiro é exemplo disso. Gestos que ele autoriza, aquele Silvio breve lá, o Silvio do agente de trânsito, na hora que ele apita, bacana, porque o ato em si é o Silvio, bacana até aqui, pessoal. Então, presta atenção no detalhe. É possível a adoção de outras formas? É, quando a norma autorizar expressamente. Bacana até aqui, pessoal? Beleza? Tranquilo? Muito bom, meus amigos e amigas do coração. Finalizamos o elemento forma. Vamos ao próximo elemento, competência. Esse elemento aqui, a gente tem que colocar algumas características nele. Bacana até aqui? Beleza? Muito bom, professor. Então lembra o que eu falei de forma. A regra é que a forma seja praticada de maneira... A regra é que o ato seja praticado de forma o quê? Escrita. Mas pode a lei autorizar a prática de ato pela adoção de outras formas? Pode. Lembra do agente de trânsito, dando Silvio lá no trânsito. Lembra do agente de trânsito fazendo gestos, bacana até aqui? Competência. Professor, o que é competência? Bacana até aqui? Meus amigos e amigas, a partir de agora você tem que entender o seguinte. Para que você pratique o ato administrativo, para que você realize o ato, você tem que ter ganhado um poder da norma para praticar isso. A norma te estabelece um determinado poder. Esse poder legalmente transmitido pela norma é a sua competência. Então presta atenção no detalhe. Olha uma coisa importante. Eu disse a vocês que quem dá competência é a norma. Por que eu estou falando norma e não lei? Norma é mais amplo que lei. Quando a gente fala de norma, a lei está aqui dentro? Está. Só que além da lei em sentido estrito, aquelas que estão lá no artigo 59 da Constituição Federal, nós temos aqui outros atos de caráter normativo secundários. Por exemplo, um regimento interno. É uma norma? Ele não é lei em sentido estrito, mas ele é uma norma. Ele está dentro desse conceito? Está. O regimento pode te dar competência para praticar um determinado ato? Pode. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Então, presta atenção no detalhe. Preste atenção. O que é competência? Coloque assim, ó. É o legítimo poder atribuído pela norma, ao agente para a prática de atos. É o legítimo poder atribuído pela norma ao agente para a prática de atos. Bacana até aqui? Muito bom. Observação número 1 da competência. Elemento vinculado ou discricionário. Pessoal, olha o que eu quero que vocês lembrem no caderno, na prova, para a vida de vocês de concurso. A competência é um elemento vinculado. Por que é vinculado, pessoal? Porque é a norma que define a competência. Não é a norma que define, fala o que é a competência, é a norma. Então, competência é um elemento vinculado. Todo mundo entendeu isso aqui?
Competência é um elemento vinculado. Bacana, meus amigos e amigas do coração. Beleza? Muito bom, professor. Óbvio número 2, convalidação. Acompanha comigo um detalhe. Eu posso convalidar o defeito de competência? Eu quero que você anote assim. Ó. O vício de competência admite convalidação. O vício de competência admite convalidação. Desde que a competência não seja exclusiva. Presta atenção nesse detalhe. Presta atenção nesse detalhe. Vamos imaginar que você não seja competente para praticar um determinado ato. Beleza? Não há competência exclusiva nesse nosso exemplo, mas você não é competente. Chega um particular lá na administração e fala assim, meu amigo, eu precisava da prática desse ato aqui. Você olha e fala assim, eu não sou competente para praticar isso, mas não tem ninguém para fazer o ato. E você, para atender aquela necessidade emergencial do indivíduo, vai lá e pratica o ato. Bacana? Mesmo sem ser competente. Na hora que a tua autoridade superior chega, você leva o ato para a tua autoridade superior. Chega para ela e fala assim, eu pratiquei. Na hora que ela vê o ato, pessoal, na hora que ela enxerga aquele ato, ela olha e fala assim, ó, você não era competente. Observe, ela tem duas alternativas aqui, ela tem duas escolhas. Ela pode olhar para o ato e falar assim, ó, meu amigo, você não era competente, eu vou anular o ato. Ela pode fazer isso, pessoal? Ela pode. Só que ela pode olhar para o ato e falar assim, você não era competente, mas de fato, você cumpriu o que a lei falou para a prática do ato. Olha o que ela pode fazer. Ela pode pegar o carimbo dela, colocar abaixo da tua assinatura e assinar. Naquele momento, ela acabou de fazer o quê, pessoal? Convalidação. Ela confirmou o ato praticado pelo agente incompetente. Ela não corrigiu o defeito? Corrigiu, porque a autoridade competente agora está atrelando ali que ela está confirmando o ato. Aquilo ali é uma espécie de convalidação. Então entenda, o vício de competência pode ser corrigido? Pode, desde que a competência não seja exclusiva. Agora olha um detalhe. Falou na tua prova o seguinte, era a competência exclusiva do diretor fazer aquele ato e você foi lá e fez. Meu amigo, mesmo que ele queira, mesmo que ele coloque a assinatura dele embaixo da tua assinatura, aquilo ali não tem validade. Porque se a competência é exclusiva, esse vício não pode ser o quê? Corrigido, convalidado. Todo mundo entendeu? Bacana até aqui? Muito bom, pessoal, muito bom. Observação número 3. Acompanha comigo essa OBS. Artigo 11 da Lei 9784. Para falar de competência, eu preciso obrigatoriamente falar da Lei número 9.784. Olha o que está escrito. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então olha o que a lei está falando. A lei está falando assim, ó. Uma vez que a norma te atribuiu a competência, você não pode renunciar. Você não pode falar assim, eu renuncio, já imaginou? Um agente de polícia, um indivíduo está cometendo um crime em flagrante delito na frente dele, eu renuncio. Eu não quero mais ter o poder de prender alguém. Você não pode. Se você fizer isso, você vai ser responsabilizado pela omissão? Vai ser responsabilizado. Então acompanha comigo. Acompanha comigo. A competência, ela é o que, pessoal? Irrenunciável. Bacana até aqui? O agente não pode renunciar à competência. Só que olha o que a própria lei fala. Ela deve ser exercida por aquele a qual foi atribuída como própria, salvo em 2 casos. Delegação e avocação, que a gente tem que explicar aqui com vocês. Muito bom. Óbvio número 4. Delegação. Para falar de delegação, eu tenho que falar do artigo 12 da Lei 9784. Olha o que ele fala lá, pessoal. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Beleza? O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Então acompanha comigo um detalhe. A lei no artigo 12 fala de delegação.
eu preciso que você entenda algumas características da delegação. Primeira característica que é essencial. O que é delegar? Pessoal, isso daqui é a chamada competência cumulativa. Como assim, professor? Eu sou competente para praticar um ato. Tem um agente que não é competente, mas eu preciso que ele pratique aquele ato também, para me auxiliar. Eu delego parte da minha competência a ele, para que ele pratique aquele ato. Preste atenção no primeiro detalhe. O delegante, eu que estou transmitindo a competência, não deixo de ser competente para a prática do ato. Por isso que é cumulativa. Ele é competente, mas eu também sou o quê, pessoal? Competente para a prática do ato. Primeira dica, então. A delegação, ela é temporária. Cuidado com isso. Delegação não é permanente. Eu não posso estabelecer competência para ele permanentemente. Eu posso estabelecer de maneira o quê? Temporária. Beleza até aqui? Segunda característica que você precisa lembrar. Pode ocorrer com ou sem hierarquia. Olha que detalhe bacana. Pode ocorrer com ou sem hierarquia. Professor, como assim? Como assim? Meus amigos e amigas, prestem atenção nesse detalhe. Um superior pode delegar para um inferior? Tranquilo? Tranquilo? Agora, dois indivíduos que estão no mesmo patamar, não há hierarquia entre eles. Um tem competência, o outro não tem. O que tem competência pode delegar para o outro que não tem? Também pode. Então, pode ocorrer com ou sem hierarquia. Olha o que a lei fala. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente o quê? Subordinados, mesmo que não haja hierarquia entre eles. Pode acontecer? Pode acontecer. Vamos dar continuidade à leitura. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados em meio oficial. Presta atenção no detalhe. Eu deleguei. Bacana até aqui? Deleguei e estabeleci um tempo, porque tem que ter tempo para delegação, pessoal. Tem que ter tempo. Olha o que eu estou te falando. Tem que ter tempo. Estabeleci que o cara ia praticar o ato por um mês. No primeiro dia ele cometeu uma irregularidade. Bacana? Eu posso revogar a qualquer momento a delegação. Então, olha, a delegação pode ser revogada a qualquer momento. Beleza? E tanto o ato de delegação quanto a sua revogação devem o quê, pessoal? Ser publicados no meio oficial. Bacana? Para a gente finalizar esse bloco. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado e duração e os objetivos da delegação. E o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Bacana até aqui. Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Já havíamos falado. Parágrafo 3º, pessoal. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Presta atenção em mais uma característica. Quando eu delego, eu não transfiro temporariamente a competência para ele praticar aquele ato? Transfiro. Meus amigos e amigas, segundo a Lei 9.784, quem responde pela prática do ato é o agente delegado. Aquele que recebeu a competência e que está praticando. Por quê? Você já imaginou se eu, delegante, fosse ser responsável por irregularidades que ele comete? Eu não ia delegar. Porque eu ia pensar o quê? Se eu sou responsável por tudo, é melhor eu praticar. E se eu delegasse, eu ia ter que ficar fiscalizando ele a todo momento. Então, observa. Quem responde, segundo a lei, pelo ato praticado? O delegado, porque naquele momento ele tem poder para praticar o ato. Agora, cuidado. A doutrina do direito administrativo versa que é possível responsabilizar o delegante em duas situações. Então, olha aqui. Tem como você também responsabilizar o delegante? Tem. Em duas situações. Quais são? Professor, a regra é que a responsabilização recai sobre o delegado, que praticou o ato. Agora, em duas situações, é possível você também responsabilizar o delegante. Quais são? Primeira situação, quando o delegante confirma o ato praticado pelo delegado. Olha aí. Se eu confirmei o ato praticado, eu também estou me responsabilizando? Também estou me responsabilizando. Segunda situação. Quando, observa, quando
há uma ilegalidade na delegação. Ela não poderia ocorrer, houve uma ilegalidade e mesmo assim eu deleguei. Eu me responsabilizo pelo ato praticado, pessoal, me responsabilizo. Então olha o que eu quero que você lembre de delegação, presta atenção. Primeira característica, você ia puxar uma setinha, ela é temporária. Segunda característica, pode ocorrer com ou sem o quê? Hierarquia. Terceira característica, pode ser revogada a qualquer momento. Quarta característica, o ato de delegação, bem como sua revogação, devem ser publicados em meio oficial. E quinta característica, segundo a lei, a delegação responsabiliza o agente delegado. Sendo possível aí nesses dois casos, segundo a doutrina, responsabilizar também o delegante. Mas a regra para a tua prova é que quem responde é o delegado. Beleza? Finalizamos esse nosso primeiro bloco. No nosso próximo bloco voltaremos a falar dos atos que não podem sofrer delegação e vamos falar de avocação. Até lá!